Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero trazer para vocês uma provocação a respeito da abordagem do trabalho pedagógico a partir de um rizoma. Um rizoma que pode ser compreendido como um conjunto de experiências múltiplas, simultâneas, que vão se desdobrando no cotidiano do espaço da educação infantil. Esse conceito ainda é pouco conhecido por nós educadores, porque ingressou no debate educacional trazido por dois filósofos, Félix Guattari e Deleuze, que se inspiraram na botânica para pensar a multiplicidade em que um currículo deve se apresentar e se compor. Reggio Emilia tem usado e se aportado no conceito de rizoma para explicar e também para construir a ideia de que, ao provocar sucessivos encontros com o mundo, com a cultura, pela ambientação da escola, pensando em aprendizagens da vida e na vida cotidiana, as crianças vão, através destes encontros, construindo hipóteses, percursos de investigação, vão aprendendo sobre a cultura, sobre as relações, criando estratégias, resolvendo conflitos, criando um cenário de investigação. Então, a escola de educação infantil passa a se constituir a partir de uma abordagem rizomática. O currículo como um rizoma pode ser compreendido, então, como uma corrente que se desloca e, portanto, vai ocupando diferentes posições. É a multiplicidade de direções que emanam de diferentes interesses que vão se construindo a partir desses encontros múltiplos, que desenha o nosso rizoma. E a respeito disso, eu gostaria de trazer para vocês uma breve colaboração que resume o pensamento de Deleuze e Guattari. Um rizoma não começa e nem conclui. Ele se encontra sempre no meio, entre as coisas. Inter-se. A árvore é filiação, mas o rizoma é aliança. Unicamente aliança. A árvore impõe o verbo ser, mas o rizoma tem como o tecido a conjunção e. Há nesta conjunção força suficiente para sacudir e desenraizar o verbo ser. Entre as coisas, não designa uma correlação localizável, que vai de uma para outra e reciprocamente, mas em uma direção perpendicular, um movimento transversal que as carrega uma a outra, riacho sem início e sem fim, que rói suas duas margens e adquire velocidade no meio. Esse pequeno trecho que resume o debate sobre a questão do rizoma como uma imagem que representa o movimento educativo nesta pedagogia renovada, pode ser considerado, então, como uma rica abordagem para compor os projetos na educação infantil. Projetos que derivam da ambientação cuidadosa e intencional do espaço, dos objetos, da forma como provocamos os encontros. Estes encontros
vão se tornando cada vez mais complexos pela ação das crianças e dos bebês, a capacidade de observação e de escuta dos professores e professoras, que exercitam este olhar, vão localizando descobertas, interesses, estratégias, construções que podem ser em grupos, em pequenos grupos, em grandes grupos ou de modo individual. Portanto, ao considerar o rizoma como a imagem que representa o movimento dos projetos na educação infantil, nós temos a convicção de que não se trata de adultos determinarem quais são os projetos a serem vividos pelas crianças. Não se trata de dizer a respeito de quais são os caminhos que cada turma, que cada grupo deve percorrer. Muito pelo contrário. Como um rizoma, um projeto se desdobra em um sem número de possibilidades. E essa riqueza e esta multiplicidade que nos convoca a construir apenas de modo cuidadoso, complexo, atencioso, o contexto, o cenário para esta multiplicidade de encontros que nós vamos ter a rica possibilidade de observar através, então, daquilo que as crianças fazem, daquilo que elas constroem e do que vão descortinando ao longo do exercício destes projetos, que devem ser múltiplos em cada sala, em cada agrupamento. Nós não estamos falando de estabelecer um projeto por sala, um projeto por escola, nem sequer um projeto por semestre para toda a escola. O nosso papel, enquanto adultos conscientes que buscam construir o contexto de investigação e, portanto, provocar o rizoma, tem a ver muito mais com uma ação de bastidor. Aquele adulto que provoca o encontro da criança com as coisas do mundo. Uma sala como um coisário, relações que são amistosas, democráticas, que buscam a emancipação, que buscam a construção da criatividade, dar lugar à invenção e à inventividade, são elas próprias as ações de intenção maior e, portanto, de maior valor na pedagogia da infância. Nós temos aqui um curso que se chama Projetos na Educação Infantil a partir da abordagem de rizoma. É claro que este diálogo é apenas o início da complexidade e da importância desse tema na organização do trabalho pedagógico. Nós vamos trabalhar o conceito de rizoma extraído da botânica, o trabalho e a reflexão na filosofia por Félix Guattari e por Deleuze, e como o rizoma tem sido considerado em Reggio Emília como uma inspiração para pensar estes sucessivos encontros que provocamos com estas práticas onde o adulto dá um passo para trás e são as culturas infantis aquelas que ocupam o lugar fundamental. É um curso maravilhoso, provoca uma reflexão bem importante e por isso quero convidar vocês a participar desse curso para avançarmos na questão do rizoma a partir da questão dos projetos na educação infantil. Espero vocês. Um abraço.